tablet, celular ou PC. É hora de aprender, é o CEMED Digital Bonfim, conectado com você. Olá, tudo bem? O meu nome é Márcia Conceição, eu sou professora da Rede Municipal de Ensino e trabalho na Escola Municipal de Baraúna e também na Escola Municipal de Umburana. Estou aqui para apresentar para vocês uma aula de matemática para a turma do primeiro ano. A gente vai conhecer um pouquinho da história dos números. E para isso vocês têm que estar conectados, CEMED Digital, conectado com a Terra do Bom Começo, ok? Então vamos lá, na nossa aula de hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre números, O que são os números, A gente sabe que números, ele traz uma ideia de quantidade, Então, os números, ele está presente nas nossas vidas desde o dia que nascemos. Então, o dia que nascemos, o horário que nascemos, E aí, ao longo do tempo, a gente vai descobrindo, através do dia que a gente faz aniversário, quantos anos a gente completou naquele dia. Então, o número faz parte de todos os momentos das nossas vidas, Mas como foi que surgiu essa ideia de número, de quantidade, Então, para isso, a gente vai voltar um pouquinho no tempo, e ver um pouquinho da história dos números, Então, aqui eu trouxe para vocês uma literatura, de cordel. Então, o cordel infantil, da autora Ana Raquel de Campos, contando a história dos números, Então, a história desse cordel faz tempo que começou, há muitos e muitos anos, quando o povo precisou contar o que possuía para saber o seu valor. Era preciso contar as ovelhas que criavam, contavam também os bois e os peixinhos que pescavam, o trigo que se colhia e os animais que caçavam. Eles contavam também o tanto de noite e dia, para controlar a plantação que nascia, o dia que se plantava, o dia que se colhia. Para poder representar as quantidades contadas, os pastores das ovelhas tinham pedrinhas arrumadas. Cada ovelha do curral tinha pedrinha separada. Quando as ovelhas saíam para comer o seu capinzinho, o pastor botava as pedras separadas num saquinho. Cada ovelha que saía aumentava o seu montinho. Chegando o final do dia, era hora de voltar. O pastor organizava a filinha para contar. Cada ovelha que entrava, uma pedrinha era seu par. Então, gente, assim, os pastores, eles sentiram necessidade de saber a quantidade de animais que eles possuíam, Então, principalmente do seu rebanho, Então, o que foi pensado por eles no momento em que veio à sua mente a questão de quantidade. Então, eles começaram a relacionar, os animais que eles tinham, por exemplo, aqui, as ovelhas, E para representar essa quantidade, para ele ter esse controle, o que foi que ele usou? Qual foi o instrumento? Então, ele utilizou as pedras, Então, ele selecionou pedras para poder contar o seu rebanho. Então, cada ovelha que ele tinha, ele utilizava uma pedra para representar essa ovelha. Aqui a gente tem, aqui no primeiro momento, ele tinha o quê? Uma ovelha, ele usou uma pedra para representar a sua ovelha. No segundo momento, ele, duas ovelhas, então ele utilizou duas pedrinhas, duas. E aqui, uma, duas, três ovelhas, então ele já foi aumentando a quantidade de pedrinhas no seu saquinho. Então, uma, duas, três. Aqui a gente tem, uma, duas, três, quatro. Quatro ovelhas. Ele foi lá e colocou, também acrescentou no seu saquinho. Uma, duas, três, quatro. Quatro pedrinhas para representar suas quatro ovelhas. E aqui a gente já tem, uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco ovelhas. A mesma coisa. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco pedrinhas. E aqui a gente, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí ele utilizou 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pedrinhas. Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A mesma coisa, ele deu continuidade na sua rotina, colocando as pedrinhas no saquinho. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ovelhas. E aí ele teve a necessidade de se colocar as pedrinhas no saco. Então, ele utilizou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pedrinhas.
E aqui ele continuou aumentando o seu rebanho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí ele usou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pedrinhas para colocar no saco para representar suas 9 ovelhas. E aí aumentou novamente. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora ele já possuía 10 ovelhas. E aí ele usou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pedrinhas para poder representar a quantidade de ovelha que ele tinha no momento, né, na sua propriedade. As suas 10 ovelhas. Então, gente, como a gente percebeu, né, no cartaz anterior que a gente utilizou, a gente foi até a quantidade, né, 10. Estava lá 10 ovelhinhas e 10 pedrinhas para representar essa quantidade, né? Mas o tempo foi passando, né, e ficou difícil para os pastores estar colocando as pedras dentro do saquinho à medida que seu rebanho iria aumentando. E aí o tempo foi passando, né? Então, há 30 mil anos atrás, né? Quando começou a se pensar em quantidade, né? Então, nessa evolução, hoje a gente já é tudo bem mais fácil, mas vocês não se preocupem, porque vocês vão compreender, vocês vão estudar ao longo do ano a história dos números, porque tenho certeza, os números têm tanta história para contar. E aqui eu trouxe para vocês um desafio. E aqui a gente tem animais ocultos, né? E aí a gente vai ter que descobrir qual é o animal que se esconde aqui atrás desse cartaz, né? Para isso, a gente tem aqui, ó, os numerais, ó, o numeral 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí a gente vai precisar de quê? Do número da quantidade, né, que esses símbolos representam. Então vamos lá. Vamos começar por esse numeral aqui, o numeral 4, né? Então, qual é a quantidade, qual é o número, né, que representa esse símbolo aqui? Então vamos lá. Então aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4. 4 palitos, que aqui está representado pelo símbolo 4, né? Pelo nosso numeral. E aqui eu vou colocar. E aí eu já estou dando pista para vocês tentarem descobrir qual é o animal oculto, né? Então vamos lá. Agora eu vou pegar aqui do numeral 2. Então eu vou precisar da quantidade, né, que represente esse numeral, que está aqui, ó, 1, 2. Eu tenho 2 palitos, né? Isso que representa o número, e aqui está o seu numeral. E aí, gente, já facilitei bastante para vocês. Tenho certeza que tem pessoas que já sabem qual é o animal oculto. E aí eu vou pegar agora aqui o 8, né? O numeral 8. Então vamos lá para a gente ver aonde é que está a sua quantidade, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui eu tenho a outra parte do meu animal que está oculto, que está escondido. Olha, tem gente dizendo aí, realmente já teve pessoas que realmente acertou qual é o animal oculto. Vamos terminar? Então aqui eu tenho o numeral 1. E aí eu preciso da quantidade, né, que está aqui, ó, 1 palito, que representa o seu numeral. E aqui eu tenho o 3, o símbolo 3, não é isso? O numeral 3, e aqui eu tenho a sua quantidade. 1, 2, 3. Ah, agora eu percebi. Tinha alguém que estava ali no fundo que estava em dúvida, mas agora já levantou a mão. Com certeza, você acertou. Realmente é um peixe. Mas vamos terminar mesmo assim? Que vocês são demais, gente. Vamos lá, mas vamos terminar de construir o nosso cartaz, certo? Então aqui eu tenho o 5, numeral 5, e aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5.
e tá aqui, ó, para o nosso numeral. Então, agora, ó, o numeral 6. Então, vamos pegar a sua quantidade, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui a gente tem, ó, a outra parte do nosso peixinho, que já me disseram que é um peixe. E aí, agora a gente vai pegar o 7, né? Isso tá aqui o nosso numeral 7, o símbolo 7 e a quantidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí a gente vai colocar aqui. E agora o 9, né? A gente tem o numeral 9. Vamos lá para a nossa quantidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí falta só a última parte do nosso peixinho, não é isso? Que está representado pelo numeral 10. E aqui a gente tem a quantidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí a gente, ó, construiu o nosso peixinho. Tá aí, ó, o animal oculto. Então, quem sou eu? Um peixe. E agora a gente vai fazer esse outro cartaz aqui para a gente descobrir. Aqui a gente já dificultou um pouquinho, né, para que vocês, ó, comecem a se mexer e saber o quanto que vocês são capazes, tá bom? Então, nesse a gente já vai fazer o quê, ó? Juntar uma quantidade com a outra. E aqui eu tenho, ó, o numeral 1, o numeral 6, o numeral 0, o 1, o 2, o 3 e o 4. E aqui eu tenho o sinal da adição, que a gente vai, ó, tá juntando esse numeral mais esse outro que tá aqui. E a gente vai descobrir qual é o nosso animal oculto. Então, para não facilitar tanto, como eu disse que ia dificultar um pouquinho, a gente vai começar pelo numeral 2. Então, a gente vai somar, ó, 2 com mais 1. Então, se eu tenho 2, né, com mais 1, então eu vou ficar com 3. Então, eu preciso do numeral 3. Usar o símbolo, né, que representa essa soma. E aqui eu tenho, ó, o numeral 3, né? E vou estar colocando aqui para vocês. E aí, será se eu dificultei ou eu facilitei para vocês? Alguém já sabe me dizer qual é o animal oculto? Ainda não? Então, vamos continuar. Aqui eu tenho, ó, 4, o numeral 4, e eu quero somar esse numeral com o numeral 6. Então, se eu tenho 4 e vou somar com o 6, eu vou ficar com 10. E aí eu tenho o numeral 10, né? Que vai estar aqui. Ah, mas vocês são espertos demais. Eu achei que estava dificultando, mas não estou. Mas vamos continuar. Eu sei que vocês são show de bola. Então, vamos continuar. Que eu sei que nem todo mundo conseguiu acertar qual é o nosso animal. Então, vamos lá. Aqui eu tenho o numeral 0. 0. A gente já sabe que o 0 ele não representa quantidade. Isso quer dizer que eu não tenho, no momento, né, nada que eu possa estar representando essa quantidade, né? Então, significa que eu não tenho nada para somar com o numeral 1. E aí, a gente vai fazer, ó, 0 mais 1, se aqui não representa a quantidade, então eu vou ficar só com essa quantidade aqui, né? Com esse numeral. Então, 0 mais 1 é igual a 1. E aqui eu tenho o numeral 1. Certo? Então, aqui. Então, agora a gente vai pegar o quê? O numeral 1 e a gente vai somar com o numeral 6. Então, aqui, ó, 1 mais 6, a gente vai ter quanto? Muito bem, 7. Então, a gente tem o numeral 7. E o 7 a gente vai colocar aqui onde eu fiz a soma. 1 mais 6, 7. E tá aqui, ó,
para vocês. E agora a gente vai pegar, ó, 2 mais 6. 2 mais 6, muito bem, 8. Então, aqui a gente tem o número 8. O numeral 8 a gente já colocou aqui. 1 mais 1 vai ser igual a 2, muito bem. E aqui a gente vai colocar, ó, o numeral 2. Gente, tá bom esse, ó, mas não precisa falar pro coleguinha, espera ele acertar. Muito bem, eu vi que você acertou, mas deixa o coleguinha pensar também, tá bom? Vamos continuar? Vamos lá, ó, a gente já tá terminando e já tá o zum, zum, zum aí. Eu sei que muitos acertaram, mas vamos concluir aqui, ó. Agora eu tenho, ó, 3 mais 1. 3 mais 1, eu vou ter o numeral 4, não é isso? Então, ó, tá aqui, ó, o 4. E aqui eu vou colocar o resultado da minha soma. Ó. E agora eu tenho, ó, 0 mais 6. A mesma coisa, o 0 ele não representa quantidade. Isso quer dizer que eu não tenho nenhuma quantidade aqui no momento. Então, 0 mais 6 eu vou ficar com 6. E aqui está o numeral 6. E aqui a gente já, né, terminando o nosso animal oculto. Então, você já sabe quem é ele, né? Então, vamos lá. Agora aqui a gente tem, ó, 3 mais 6. Então, 3 mais 6, eu vou ficar com 9. E aqui está o numeral 9. E aí, eu vou colocar aqui para a gente terminar de construir o nosso animal oculto, né? Ainda falta uma parte, muito bem. Então, vamos colocar, ó. Agora, 4 mais 1. 4 mais 1, eu vou ter o numeral 5, né? E aqui a gente concluiu o nosso animal oculto, não é isso? Que vocês viram lá também na questão da história dos números, né? As ovelhinhas que se usava, né? Que o pastor tinha, usava as pedrinhas para contar, mas não era só a ovelha. Ele plantava o peixe que ele pescava e também o seu rebanho que ele tinha, né? De ovelhas, de gado e tudo mais. Espero que vocês tenham gostado. Pegue seu tablet, celular ou PC, é hora de aprender. É o Senet Digital Bonfim, conectado com você.